Nesse mundo confuso que a gente vive, está cada vez mais difícil atrair a atenção das pessoas, seja pessoalmente ou profissionalmente. Se você tem uma empresa, no ambiente corporativo, não importa. Essa é uma verdade para todas as áreas. Então eu te pergunto, você gostaria de possuir uma técnica muito simples, mas através dela você faz com que as pessoas se conectem de uma maneira mais rápida com você, com a sua mensagem, e assim você se torna muito mais impactante, muito mais influente? Eu tenho certeza que sim, afinal a atenção é o principal ativo que existe atualmente. Então se você quer saber mais, senta aqui no like e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André Droempower, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos capítulos dessa minissérie diária e especial sobre neuropersuasão, que tem como intenção te preparar e aquecer para o nosso workshop online chamado Semana da Neuropersuasão. Para você se inscrever gratuitamente, basta entrar aqui em neuropersuasão.com.br. Vai ser uma semana de aulas online, ao vivo, gravadas, com e-book, PDF, uma série de materiais para realmente te ensinar em profundidade o método Neuropersuasão, para você então aprender como aumentar o seu poder de persuasão, influência e carisma. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. Hoje, então, falaremos sobre como você pode ganhar a atenção e gerar mais conexão através da sua comunicação. E só para você ter uma ideia na prática da diferença do que eu vou te ensinar hoje, o Fábio, que é um aluno do curso Neuropersuasão, bancário, ele entendeu exatamente os conceitos do poder da negociação, da persuasão, da comunicação, e nas palavras dele, eu tinha uma grande dificuldade de falar com os meus clientes por telefone. Quando eu me identificava e dizia que eu era do banco, já existia uma certa rejeição. O cliente acha que eu vou querer vender, que eu vou ser aquela pessoa chata, então ele já desliga, trata mal. Agora, após o curso, quando eu ligo para o cliente, eu uso a entonação e a pessoa sente como se ela já me conhecesse. A chance de continuar o diálogo e vender está muito maior. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Basicamente, para você persuadir uma pessoa, você precisa da atenção desta pessoa. Antes de você querer ganhar mais atenção, é importante você saber como você não perder a atenção que você já tem, certo? Não adianta nada, de repente, você tem um balde de água e você quer colocar mais água lá dentro. Só que se toda a água que entra tem um furinho ali e a água sai, é efetivamente no furo que você deve focar inicialmente. Então, o ponto dessa nossa discussão do capítulo de hoje é exatamente como você faz para não perder, como não desperdiçar a atenção que você já recebeu. E para isso, uma das coisas mais importantes e mais ignoradas, na verdade desprezadas pelas pessoas, é falar de forma simples. Nós achamos intuitivamente que é feio falar simples. A gente quer complicar, mostrar inteligência através de palavras complexas ou sei lá o que a gente quer. Porém, mostrar inteligência de fato é ter resultado. E ter resultado vem de você falar de forma simples. Por outro lado, para você se afastar de uma pessoa ou desconectar uma outra pessoa que você não tem interesse em se comunicar, aí sim é só você fazer o inverso. Fale de forma extremamente complexa. Já já eu vou te contar como é que eu fiz para afastar uma pessoa usando exatamente isso, comunicação complexa. Essa pessoa veio ofender alguém do meu time quando eu estava no mundo corporativo e eu simplesmente não queria ter diálogo com essa pessoa. Mas antes disso, eu quero construir o raciocínio com você. Então vamos lá. Será que você sabe então por que é que quando você fala de forma complexa, você está anos-luz de conectar ou convencer uma outra pessoa? Basicamente porque o que já está na mente daquela outra pessoa já foi digerido. É muito mais simples, é de mais fácil acesso do que o que você está falando, seja algo que a pessoa já sabe, ou que ela estava pensando anteriormente, ou qualquer outra distração ao redor daquela pessoa. Distrações são naturalmente mais simples e o nosso cérebro sempre dá preferência para o que é de fácil digestão. É por isso que a gente se distrai tanto. Quando a gente começa a fazer alguma coisa e aquilo fica difícil, automaticamente, por mais que a gente não queira, a nossa atenção migra para alguma coisa mais gostosa, como as redes sociais, por exemplo, que oferecem conteúdo de facílima digestão mental. São pequenas cápsulas de conteúdo tão simples que simplesmente você olha um post, você dá risada, ou você tem que ler, mas é muito pouca coisa. Ou seja, é difícil você competir com as redes sociais pela atenção das pessoas. E se você tem uma comunicação complexa, fica ainda mais difícil. É também difícil você competir com os problemas que a pessoa já tem na mente. Aquilo realmente está ocupando um espaço mental brutal. Então, não seja complexo. A complexidade sempre vai fazer a sua comunicação perder espaço no cérebro de uma outra pessoa. E a gente acha que é bonito ser complexo, falar coisas complicadas, só que teve uma coisa muito interessante que aconteceu essa semana que passou. Eu tive jantar e nesse jantar tinha um bilionário. E eu falei para ele que eu estava indo embora, porque eu tinha outras coisas para fazer, e ele virou para mim: "Bah, como é que você vai embora antes do bar fechar?"
Interessante a comunicação dele, né? Ele fala de forma extremamente simples, com todas as pessoas ao redor, na empresa, no bar, num jantar. Ele simplesmente se comunica de forma simples. Enquanto isso, o resto do povo todo que estava em volta desse bilionário estava ali tentando falar bonito para impressioná-lo. Eu fico imaginando o que passava na mente dele, falando, nossa, o que essas pessoas estão falando? Essas palavras difíceis. Chegava inclusive a parecer até meio que babaquice, querer falar chique perto dele. Albert Einstein falava isso, inclusive, através de uma citação: se você não consegue explicar algo para uma criança de 5 anos, é porque você não entendeu bem a coisa. Não é porque a criança não entendeu, é porque você não entendeu bem a coisa. Então, voltando ao tema, para aproximar uma pessoa, seja claro e simples na sua comunicação. Todas as vezes que você é complexo, você afasta a pessoa. Vou te dar aqui agora o exemplo. Quando eu estava no mundo corporativo, meu time sinceramente cascava o bico quando eu usava essa estratégia, e eu já fazia num tom de brincadeira mesmo, porque eu sei que, obviamente, isso não se usa o dia inteiro, o tempo inteiro, com todas as pessoas, mas teve um fornecedor que uma vez veio ofender uma das pessoas do meu time, e simplesmente ele chegou e falou: olha, essa pessoa é simples demais, não entende as coisas, não combina comigo enquanto cliente, e simplesmente meio que diminuindo a pessoa para mim, uma pessoa que faz parte do meu time, alguém que realmente eu, como líder, defendo. Simplesmente, se eu tenho que falar alguma coisa, eu falo com a pessoa, mas para fora eu defendo as pessoas do meu time. Aí eu pensei, bom, o que ele falou dessa pessoa? Que ela é simples e que ela não entendia. Vou brincar com essas duas coisas então. Como é que eu posso desconectar esse cara, fazendo ele sentir exatamente que ele é simples e que ele não entende? Aí eu virei para ele e falei: olha, interessante, eu ouço seu ponto de vista. A Marta, que era o nome da pessoa, tem um papel estratégico para a gente dentro de um cenário corporativo inexoravelmente complexo, como o que a gente tem atualmente, que é derivado de forças inócuas da concorrência predatória, deixando para os clientes um célere contexto que é indubitavelmente difuso. E é por isso que a gente sempre preza por uma estratégia de simplicidade, para evitar esses incólumes pormenores, tornando o processo sempre mais simples, para ganhar cadência processual. E dentro deste contexto que eu entendo que a simplicidade é extremamente crítica. Você não concorda? Bum, né? O que esse cara pode dizer depois disso? Obviamente, quando eu fiz isso, eu gerei uma desconexão brutal. Ele não tinha contato comigo, ele não sabia o meu tom de comunicação, e quando ele vai conversar com uma pessoa com esse nível de comunicação, você simplesmente não tem o que falar, porque você não consegue, às vezes, nem entender. Se você não entende, você não tem o que responder. Então, eu gerei uma desconexão. Eu fiz com que ele se sentisse simples e fiz com que ele sentisse que ele não entendia o que eu estava dizendo, que era exatamente o que ele acusava a Marta. Poxa, a Marta é simples e a Marta não entende. Eu fiz ele sentir na pele, ou seja, eu gerei uma desconexão brutal no ponto certeiro que ele veio acusar aquela pessoa. Então, geralmente, eu brinco com isso. Óbvio que com as pessoas que não me conhecem. Quem me conhece sabe que eu falo de forma simples, que eu brinco, que eu sou exatamente como eu sou no dia a dia com todas as pessoas. Mas, às vezes, chega uma pessoa assim, ou às vezes liga um fornecedor para fazer propaganda e eu simplesmente não quero. Eu sei que se eu disser não, ele vai ficar insistindo. Se eu desligar na cara, é de certa maneira deselegante, é chato. Então, eu brinco para simplesmente desconectar a pessoa. Quando você vê uma pessoa de fala complexa, você desconecta, seja pelo motivo que for, seja porque é uma linguagem correta e aí você se intimida, ou uma linguagem errada, que aí você quer simplesmente sair correndo dessa pessoa. Então, em resumo, se você realmente quer se aproximar de uma pessoa, seja simples. As pessoas que realmente conhecem o assunto conseguem ser simples. Eu volto para a frase de Einstein: se você não consegue convencer uma criança de 5 anos sobre aquele assunto de uma maneira simples, é porque você não entendeu bem a coisa. E esse é apenas um dos caminhos para você acessar o subconsciente das pessoas de uma forma muito sutil e muito profunda. Então, se você quer saber mais, não deixa de se inscrever aqui em neuropersuasão.com.br, e eu deixo vocês agora com as palavras do próprio Fábio para você ver os efeitos da neuropersuasão na prática. Afinal, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã.